estamos aqui de máscara porque nós queremos estar mais pertinho da nossa irmã. E como ela já falou, né, ela está passando pelo processo, eu acredito que já está curada em nome de Jesus. Mas como Deus é quem trabalha do jeito dele, quem sou eu para querer adiantar o processo, né? Então, se nós não podemos adiantar o processo, simplesmente a gente resolve adorá-lo, né? E dizer que ele é bom, né? E como já foi dito, todos que estão aí nos ouvindo, como eu já falei, vou repetir novamente, não é um assunto muito agradável de se falar. Eu não gostaria que hoje eu estivesse aqui para falar disso, mas é algo que tem acontecido no nosso planeta Terra e tem acontecido bem pertinho de nós. Mas sabe por que eu não estou triste, amados e amadas que estão aí nos assistindo, e as amadas que estão aqui? Está muito florido, está muito lindo. Depois nós iremos postar as fotos e vocês vão ver, né? Eu louvo a Deus por cada irmã que atendeu o convite. Nós não estamos sendo rebeldes, amados, nós estamos compreendendo que se nós vamos no supermercado, eu particularmente, eu vou ao banco, eu vou ao supermercado, eu vou à feira, e eu tenho entendido que se eu vou nesses lugares e o meu pai ele tem me guardado, aqui na casa também dele, adorando a ele, ele continuará me guardando. E se ele não guardar, eu continuarei adorando, até o dia que tiver fome de vida. Ele é quem sabe como vai fazer. E nós louvamos a Deus. Eu quero deixar assim, para nossa irmã Elivânia, ela teve um tempo, eu não sei o que Deus colocou no coração dela, mas eu sei que colocou muita coisa boa. Amém, né? Mas eu sei que tem muita gente aí do outro lado, aonde essa live vai chegar, porque eu creio que ela vai chegar em casas. Se não chegar hoje, chegará no outro dia, porque ela vai ficar no Face. E o Espírito Santo, eu profetizo que ele vai conduzir pessoas para assistir esse momento dessa palavra que vai ser dita nessa noite. E tem pessoas que, por conta da pandemia, às vezes não está nem com câncer de mama ou com qualquer outro tipo de doença, simplesmente porque ouviu a palavra fique em casa. Essa palavra fique em casa, meus amados, tem dado um choque assim no coração e na mente das pessoas, que não é brincadeira, né? E nós queremos nessa noite, em breves palavras assim, minha e de Eliette, para fechar a nossa irmã Elivânia, tomar conta do tempo da administração. Nós queremos fazer 4 perguntas a ela. Eu irei fazer 2 e Eliette irá fazer 2. Eu vou fazer a primeira, depois, quando ela der a palavra. Mas aí eu gostaria de fazer logo antes, porque eu não sei que na verdade ela vai falar. De repente ela vai falar o que já está dentro da pergunta. Mas aí eu acho que é bom porque ela fecha, né? Dentro das 4 perguntas, dentro daquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, ela vai fechar para nós aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E eu quero saudar a nossa irmã Eliette, que está aqui conosco, atendeu o convite. Amém. Glória a Deus. Amém. Saudar todas as minhas amadas e lindas aqui presentes. Algumas faz muito tempo, né? Como já foi citado aqui, nós vamos víamos, mas está linda aqui a casa do Senhor. Então, saudar todos. E a você que está aí do outro lado, que seja agraciado pela palavra do Senhor. Eu estou tendo dificuldade para respirar. Não estou saindo com máscara, frequentemente só em casa, mas louvado seja Deus. Mas logo vai passar tudo isso, né? E ela disse que vai guardar dela. Acho que eu vou fazer um quadro depois, quando passar tudo isso, eu vou fazer um quadro e colocar em algum lugar, só para lembrar desse momento, assim, e dizer, Deus, como tu é bom, ó. Ficou só na lembrança, pendurada ali no meu lugar, talvez. Ou talvez eu queira, não sei, vou resolver ainda, mas fica para outro culto. A primeira pergunta vai ser eu que vou fazer. E diz assim: como foi para você, Elivânia, receber a notícia que estava com câncer de mama? Legal, né? Nós não combinamos nada de perguntas. Não, e a mesma pergunta. E eu fiquei aguardando Marinalva dizer como seria esse momento. Sabia que tinha uma mediadora?
mas eu não sabia as perguntas, mas é muito interessante, né? E essa questão de como foi para receber o diagnóstico não foi fácil, tá? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava só na minha casa. Eu fiz meus exames de prevenção e dentre os exames estava a mamografia. E uma colega de faculdade, eu estava cursando o 5º ano do curso de biomedicina, ela trabalhava lá onde eu fiz o exame, na saúde em Cia. E muito interessante porque eu fiz o exame lá e eu achei meio assim, a forma como a menina me tratou, mas a forma como a minha colega se comportou também comigo fez toda a diferença. Ela trabalhava lá e quando teve o diagnóstico, ela tomou conhecimento que se tratava da minha pessoa. Ela não quis esperar para que eu pudesse chegar na data para receber o resultado ainda. Então ela entrou em contato comigo no sábado à noite. A minha turma, como eu era mais velha, então eles me chamam todos de tia. E aí ela ligou para mim, 10 horas da noite, e começou a conversar comigo, e naquela conversa mole de tia, eu disse: rapaz, o que foi que aconteceu? Diga logo, se você está ligando para mim para falar do meu exame, então eu vou morrer. Aí ela disse: não, tia, é porque eu estou ligando, saiu o resultado assim. A menina que trabalha na avaliação conversou comigo e ela me disse como era e seria muito bom que a senhora fizesse logo, tomasse algumas atitudes. Aí eu agradeci. Ela disse que no outro dia, de manhãzinha, o proprietário ia estar lá de manhã e ela morava perto, e ela pegava o exame e eu ia pegar com ela. Então eu agradeci e esperei, né? Não seria mais uma noite normal para mim. Então foi uma noite muito difícil. A partir daquele momento que eu desliguei, enquanto eu falava com ela, eu não senti nada. Mas quando eu desliguei o celular, então foi quando o meu chão totalmente desapareceu. Eu tinha sonhos, estava com desafios naquele momento. Eu tinha um relacionamento, tá? Que estava começando a dar alguns passos ali. E então eu comecei a questionar Deus, a chorar. E o meu choro era um choro para dentro, porque na minha casa só estava eu e minha mãe. Então eu tinha que engolir o meu choro, chorar e ainda não fazer nenhum barulho. Esse foi o que eu fiz. E aí eu estava no 5º período de biomedicina, né? Tinha todos esses sonhos ainda para se realizar. Mas dentre todos eles, o que eu mais questionei a Deus foi justamente pela pessoa que eu estava. E eu disse: mas pai, tanto tempo sem, quando chega, aí já chega um negócio desse. Eu disse: pronto, acabou. E eu questionava a Deus por isso. Naquele momento era assim. E para a glória de Deus, ele nunca ligou para mim tarde da noite. E aí ele decidiu ligar para mim. Ele era viúvo, né? E ele ligou para mim. Aí ele disse, aí a gente começou a conversar. E eu não contei o meu problema, porque ele estava com um problema. E eu sufoquei o meu problema para ouvir o problema dele. Então nós passamos, não foi de Deus, foi. Então eu ouvi o problema dele, conversamos, oramos juntos pelo problema dele, e eu estava com um vendaval soprando para lá e para cá, e aquele problema veio fazer com que eu esquecesse meu problema. Só que quando ele desligou o celular, eu desliguei o meu celular, então eu estava com uma dor de cabeça muito grande. E aí eu fui olhar minha pressão estava em 19/10. Então era um problema, né? Eu corri, tomei um remédio, né, da pressão,
orei ao Senhor e consegui dormir no resto da madrugada. Antes disso, eu tentei entrar em contato com as minhas irmãs, Edvânia e Irã. Edvânia não conseguia falar porque ela estava acampando com a igreja. Aí minha irmã de Alagoinhas me atendeu, eu não sei como, elas conseguiram e Edvânia falou comigo. E para que mãe não soubesse, no outro dia de manhã nós fomos nos encontrar, eu e ela, de manhãzinha. Depois que eu peguei o resultado do exame, eu fui para lá. Então, isso foi no domingo. Ela já queria que eu viajasse para Recife no domingo à noite, mas eu disse que não precisava. Ela queria que... Ela disse, olha, não se preocupe, nós vamos fazer um empréstimo e você vai fazer todo o seu tratamento particular. Eu disse. Aí foi quando eu disse para ela que não. O mesmo Deus que podia operar no particular é o Deus que eu acredito que opera também no SUS. E quanto a essa tomada de decisão de ir para Recife no mesmo dia, no domingo, eu disse não. Nós vamos parar, eu vou trabalhar na segunda-feira. Isso eu estava sem chão, mas a gente ainda estava administrando as coisas. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, e quando eu fui trabalhar, eu disse, ela ficou de procurar aqui em Paulo Afonso um local para fazer a ultrassom, porque minha ultrassom estava marcada ainda com 15 dias, mas eu ia fazer particular agora, e ela ia tentar a consulta com um mastologista, são dois mastologistas hoje, 2 Paulos. Então o Paulo mais velho, né? E ficou nessa incumbência. E quando eu fui trabalhar, terminei o meu trabalho, a metade do meu trabalho, eu fui conversar com a administradora do hospital. Isso aqui só para fechar. Então a administradora do hospital, quando ela terminou de me ouvir, e eu estava chorando, né? Estava muito chorando, eu estava tomando decisões, mas era com muito choro, era com dor mesmo no coração, e questionando Deus, né? O porquê dos porquês. E ela chegou assim para mim e disse assim, por que você está chorando, Edvânia? Menina, para com isso. O máximo que pode acontecer é você tirar sua mama, mas vai colocar outra melhor do que a que está aí. Tá? A palavra dela foi essa, e aquilo foi tão forte, ela me impactou muito essa palavra dela naquele momento, mas também me ajudou a nortear as minhas decisões. Foi assim que chegou a notícia para mim. Muita lágrimas. E esse período assim do tratamento, porque muitas pessoas podem estar do outro lado, né, se questionando como será o período do tratamento, quais serão os exames tomados, assim, porque isso pode ser que tenha alguém do outro lado, e eu quero até deixar bem claro, a Edvânia disse no início, que se alguém tiver alguma pergunta do outro lado, pode nos fazer e ela vai, à medida do possível, responder. Então, esse período de tratamento, como foi, e quais os exames de imediato que foram solicitados? Eu pedi para que se marcasse aqui mesmo em Paulo Afonso a consulta com o mágico. Mas aí no domingo, eu também já estava articulando algumas pessoas que eu conhecia em Recife, que poderiam me ajudar também nesse processo, né? E aí eu entrei em contato com um pastor amigo meu que trabalhava no hospital, trabalhou no hospital. Entrei em contato, o doutor, quando eu fiz a consulta, o doutor Paulo, ele pensava que meu tratamento ia ser tudo particular, né? E eu pedi para que ele me encaminhasse, e ele não fez o encaminhamento. Ele disse que ele perguntou para onde eu iria, se eu preferia Salvador ou se eu preferia Recife, e eu escolhi Recife. E aí ele disse, então, tem um médico, um amigo meu, você faz a consulta particular, e esse médico é ligado ao hospital que eu esqueci aqui, mas um hospital do SUS. Faz a consulta por ele e, de certa forma, eu seria encaminhado por ali. E o outro seria um primo
do esposo de uma amiga minha, que trabalhava no INIP. Ele era médico. E esse seria um canal para que eu tivesse acesso ao INIP. Então eu marquei a consulta com o médico sugerido pelo Dr. Paulo para uma quinta-feira. E aí eu viajei para Recife e quando eu cheguei lá eu fui, a minha amiga disse assim: Erivânia, nós vamos para o INIP porque o primo do meu esposo vai estar lá e ele vai ser uma porta aberta para você. Então nós fomos para o INIP e muito assim, quando cheguei no INIP, a primeira coisa que nós fizemos, não é como hoje, mas era uma casa específica que era chamada de Casa da Mama. Foi em 2015. Casa da Mama. Uma assistência extraordinária a Casa da Mama tinha. E quando eu cheguei, eu cheguei no balcão, e aí nós perguntamos pelo médico, que era o amigo, né, que estaria fazendo esse processo com a gente. E aí disseram que ele não tinha ido trabalhar naquele dia, que tinha trocado a escala, o plantão, e ele não estava lá. Aí foi que a atendente, aí eu já estou pulando, né? A atendente, ela pegou meus exames, tá? E aí quando ela disse assim: o que é que você quer? Eu disse: não, porque eu estou de posse de uns exames aqui. Ela pegou os exames. Quando ela viu o resultado dos exames, ela disse: eu vou conversar com a enfermeira-chefe. E aí quando ela conversou com a enfermeira-chefe já chegou marcando a minha consulta para triagem na Casa da Mama no Recife. Mas antes disso, quando eu fui fazer a consulta, a mão de Deus é tão poderosa, tão tremenda, e todo tempo, quando a gente exerce fé, a gente precisa acreditar naquilo que os nossos olhos não conseguem ver, tá? E aí passa pelo vale, como já foi colocado, e no ano passado nós fizemos bastante, eu tive a oportunidade em que eu tive que decidir: ou eu estaria murmurando até hoje, questionando Deus até hoje, ou eu estaria louvando a Deus e deixando que Ele fizesse o que fosse necessário. A melhor coisa. Estou perguntando aqui, Janaína Maria está perguntando: Eri, o que te levou a realizar o exame? O que você sentia? Janaína, ela é uma amiga minha, né? Nós trabalhamos juntos no Recife e hoje ela está em Santa Catarina, né? Amém. Seja bem-vinda. Janaína, só um minutinho, viu, Jana? Para eu concluir. Então, doutor Paulo, quando eu consegui a consulta, porque para conseguir a consulta com o doutor Paulo também não foi simples. É consulta particular, mas também não era simples, por ele ser só um mastologista aqui. Então, doutor Paulo, nós conseguimos, porque eu consegui, a minha amiga Érica Patrícia conseguiu marcar com a doutora Jussara a ultrassom da mama na terça-feira mesmo. E aí, quando eu fui fazer, na segunda-feira, quando eu fui fazer a ultrassom com a doutora Jussara se sensibilizou com a minha situação, com o meu choro, com minhas lágrimas. E aí, a doutora Jussara disse: não, você fica aqui, sua irmã vai pegar os exames, a mamografia que foi mandada para tentar entrar em contato com a atendente do doutor Paulo para ver se sensibilizava. E aí, minha irmã foi pegar. Doutora Jussara fez a minha ultrassom e na medida que ela fez a minha ultrassom, ela já marcou com a atendente do doutor Paulo a minha consulta para quarta-feira. Amém? Amém. Na consulta, o doutor olhou o meu exame, a mamografia. A minha mamografia estava lá dizendo que eu tinha microcalcificações puntiformes com BIRADS 4. BIRADS 4. Que é a categoria, o nível que o câncer já está. Mas eram microcalcificações. E aí entra a resposta para a Janaína e alguns questionamentos mais. Eu não sentia nada em minha mão. A campanha do Outubro Rosa, nós falamos muito nessa questão de o exame físico, a autoexame da sua mama, né, no século
menstruação. Então, todo mês, a mulher, ela deve ficar à frente de um espelho, fazer o autoexame 7 dias após a sua menstruação. E aí você vai sentir a sua mama e vai ver se tem algo diferente na sua mama. Mas o meu caso, o câncer que eu estava, era microcalcificações. Não sentia nada. Eu poderia até hoje estar fazendo, apalpando a minha mama e não iria sentir. Só foi diagnosticado porque eu fiz a mamografia e o mamógrafo tem essa capacidade de detectar microcalcificações. E as microcalcificações eram de um estágio muito inicial, mas eles já tinham BIRADS 4. Na realidade era BIRADS 5. Quando eu fiz em Recife, ele foi para BIRADS 6. Então, assim, isso no intervalo de um mês para outro mês, uma mamografia passou de BIRADS 5 para BIRADS 6. Regina Sérgio está perguntando se você foi bem acompanhado pelo SUS. Eu fui. Uma coisa que hoje, a minha irmã e eu, quando nós conversávamos, e aí nós falávamos, porque como eu trabalho na área da saúde, então saúde pública, então tem determinadas coisas que eu não sou conivente. Mas ao mesmo tempo, eu abro também a minha guarda. Tipo, às vezes a gente gosta muito de apadrinhar os que são nossos. Se é meu conhecido, se é minha família, eu tenho uma assistência diferente. Quando é um amigo da minha amiga, quando é não sei o quê. Então, até o atendimento é diferenciado muitas vezes. E aí minha irmã disse assim, quando nós também fazemos isso. Porque eu tive um tratamento pelo SUS, graças a Deus, mas antes que eu atingisse de fazer a mamografia, os meus exames de rotina anual, foi alguém que me apadrinhou. Um disponibilizou o mamógrafo para que eu fizesse. Um conseguiu que eu fizesse os exames de sangue no local que eu trabalhava. Outros conseguiram. Eu fiz vários exames nesse período, porque foi prescrito e alguém que eu conhecia facilitou isso para mim. Não porque seja fácil no SUS. Em 2015 eu fui bem assistida. Mas o que eu vejo hoje, muitas mulheres não sendo contempladas, porque eu fui contemplada em 2015. Eu fiz o meu tratamento, fui diagnosticada, cheguei na casa da mama, eu já estava de posse de 2 exames. Eu fiz uma biópsia core. A biópsia core é um exame que o doutor Paulo aqui prescreveu para mim, Paulo Afonso. Ele prescreveu uma biópsia core e um histopatológico, porque só estaria fechado que eu estava com câncer, não pelo mamógrafo, mas se no histopatológico que eu estava fazendo dissesse que eu tinha câncer. Às vezes nós sentimos um nódulo e eu não posso dizer que é câncer. Só o histopatológico é que pode definir que é câncer. Uma biópsia. Às vezes nós entramos em pânico só em saber que tem algo diferente na mama. E pode ser um nódulo benigno, que o histopatológico vai definir. E aí foi quando eu fiz esses exames. Agora, a consulta com o doutor Paulo foi particular. Viajei para Recife sem passagem pelo SUS, de ida e volta. Tudo foi eu que fui arcando, minha família que foi arcando. Então eu viajei para lá, e aí meus irmãos me disponibilizaram de um dinheiro. E aí quando eu cheguei lá, eu já marquei a biópsia core, eu marquei o histopatológico, que foi quase R$2.000 em 2015. Então eu tive essa facilidade de ter o diagnóstico de forma precoce, Não esperei, como
mundo na fila do SUS hoje faz, né? Você para conseguir uma consulta, você vai primeiro para o PSF, aí passa pelo médico. O médico quer saber se é realmente alguma coisa ou não, se vai encaminhar, ele vai passar a mamografia. Para marcar a mamografia é mais um mês. Para chegar ao resultado, mais outro mês. Quando volta para a médica de novo, outro mês. É ou não é? É. E se conseguir ainda voltar para a médica. Aí quando consegue voltar para a médica diz: seus exames estão vencidos, tem que fazer tudo de novo. Não é assim não? Estou falando algo diferente da realidade? Não. Então, graças a Deus, eu tive esse pulo de etapa. Eu fiz os 2 exames particulares. E aí, quando eu cheguei na casa da mama, eu estava em posse dos 2 exames. A biópsia core, só para deixar vocês um pouco assim, para mim, o que mais me machucou foi a biópsia, tá? Ela é feita. Quem aqui já fez mamografia? A mama de vocês são bênçãos, né? Porque dói, tá? Já a pessoa disse para mim: eu não sinto nada. Eu digo: minha filha, eu vou no céu e volto. E agora, no peito que foi feita a cirurgia, eu estou indo lá e ele disse assim: vai e volta, vai e volta. Então, a biópsia core, eu fiquei com o peito prensado naquela máquina, enquanto a médica ia fazendo agulhamento, né? Ela vinha assim, agulhamento não, foi a segunda vez que eu fiz quando foi para a cirurgia. Na biópsia core, fica ela prensado, foi quase meia hora com o peito prensado, e ela vinha com a pistola, enfiava assim e tirava um pedacinho. Tinha que visualizar no computador, então ela ia lá, visualizava, não soltava para pegar de novo, não, como a gente faz, né? Tira bota a mama lá, aí tira uma chapinha, né? Uma foto da praia. Aí ela vai aliviar seu peito um pouquinho. Aí você volta de novo, é assim, né? Mas a biópsia eu fiquei com o peito amarrado lá, sentada. Você fica sentada, o peito está aqui preso. É esse aqui. O peito está preso, tá? E ela vinha aqui, ó, dava uma pistola, tirava um pedaço e levava lá. Ela tirou 6 pedaços para fazer a biópsia. Não é muito pequenininho, tá? Mas o tempo dela ir lá e voltar era uma eternidade para mim. Aí, por último, aí uma menina chegou e disse assim: é muita dor, né? Eu disse: pois é, eu estou já desmaiando. Eu estava mesmo, de dor. Aí, graças a Deus, fizemos, né? Então, a biópsia core é isso. Tira só um pedaço. Aí você paga lá R$700 porque ela fez isso. Pega aquele pedaço, manda para o visto patológico, mais quase R$800 naquilo, tá? Então foi isso que eu paguei desses 2 exames. Eu paguei. Graças a Deus eu tinha como fazer naquele momento. E aí eu voltei para Paulo Afonso. Quando saiu o resultado, eu levei para o doutor Paulo e ele falou isso, né? Vamos mais? Nós sabemos, amados e amadas do Senhor que estão aí nos assistindo, nós agradecemos mais uma vez. E não é fácil. Elivânia, ela pode contar com a família e ela pode ir mais rápido. Nós sabemos que tem pessoas que não têm recurso para fazer os exames mais rápido. E quando vai fazer pelo SUS, apesar dela ter sido bem acompanhada, bem assistida, nós muitas vezes não é isso que acontece. Nós não estamos aqui para falar do SUS, nós estamos aqui, nós queremos mesmo focar no que aconteceu com a serva do Senhor, como eu falei no versículo 9 de Eclesiastes, que fala que tanto o que acontece ao ímpio acontece também ao justo. E tem muitas pessoas, né? Pode ser que não tenha algum crente aí do outro lado, tem pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, mas tem pessoas que acham que pelo fato de você aceitar Jesus Cristo como Senhor, você não vai ficar mais doente. E essa verdade, ela não está na Bíblia. A Bíblia diz que o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. E nós sabemos que tem muitas mulheres, né, que têm o seu modo de servir a Deus e que está doente. E tem aquelas também que estão na igreja evangélica, como é o caso da nossa irmã, e
também passou por esse processo. Nós já estamos falando que ela passou, né? Ela passou, né, pelo deserto, mas ela não vai ficar no deserto. Ela está aqui contando a sua história, mas é como eu quero repetir nessa live. Talvez você nunca viu uma Erivânia antes de 2015, mas nós conhecemos a Erivânia antes de 2015. E a Erivânia, que está hoje aqui conosco, mesmo tendo passado por essa escola, porque na época ela estava fazendo biomedicina. E agora, depois de 2015, de lá para cá, ela está na escola do deserto, né? Que passa pelo deserto, sendo aprovada, e vai passando de etapa, até chegar aqui, ó, bela, maravilhosa. Se vocês pudessem ver ela sem máscara nesse momento, como ela está radiando, os olhos dela brilham, e é algo que é real, e nós podemos testemunhar. Aqui tem mais 2 perguntas, mas infelizmente nós começamos a live muito atrasada. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, né? E nós temos aqui como foi o período de recuperação e aceitação, e temos como Deus esteve presente na sua vida durante tudo isso e o que se passava na sua cabeça, irmã. Então eu deixo com você agora, nós não vamos mais fazer perguntas. Já está feito aqui. Então aquilo que Deus colocou também dentro da palavra do Senhor, juntamente com tudo isso, né? Então, para mim, esse testemunho que eu guardo no meu coração é essa palavra: murmurar ou glorificar, né? Foi o que você me disse lá no comecinho, e você resolveu adorar, né? Você postou, você conversou com o papai, só você sabe como foi o seu período dessa escola, de 2015 até 2020, onde nós estamos passando por essa pandemia, mais essa, né? Que estamos aprendendo. Essa é uma escola também que tem ensinado muito a todos que estão aqui, a todo mundo de máscara, coisa mais linda, né? Todo mundo de rosa. Infelizmente nós não fizemos as máscaras tudo rosinha, né? Já está tudo combinando. Mas estamos aqui de máscara, com álcool gel, né? Que está aqui na mesa, com todos os cuidados, porque nós não somos irresponsáveis. Nós sabemos que o vírus está aí, que ele mata, que ele é real. Mas uma coisa nós sabemos, o câncer também mata. Mas o nosso Deus, Ele é maior do que o câncer, Ele é maior do que a pandemia, Ele é maior do que o Covid-19. E agora eu deixo com a Erivânia, e ela vai fazer esse fechamento com aquilo que, como foi o período de recuperação, né, que Deus está fazendo na vida dela até hoje, e como Deus esteve presente na sua vida durante tudo isso, né, o que se passava na sua cabeça. Então eu passo a palavra para a nossa irmã Erivânia, e eu sei que Deus, Ele vai completar aquilo que Deus colocou no coração dela nessa noite para nós. E para mim, eu deixo assim, essa noite aqui com o coração agraciado, e entendendo que o nosso Deus, Ele é muito bom. Ele é muito bom, independentemente. Ai, irmã, mas você diz isso porque eu falei da minha Erivânia, não é, irmã? Não é por isso, não, é porque eu sei que Ele é muito bom. Amém. Eu sei que Ele tem sido bom na minha vida. Eu sei que Ele tem sido bom na sua vida, amados que estão aqui. E amado, que nós temos também um varão de guerra aqui no nosso meio, né, que é o nosso irmão Diego. Amém, Está aqui nos dando um apoio. E você que está aí do outro lado, muito obrigada, que Deus, nesse fechamento, que já está bem adiantado no nosso horário, nós passamos essa palavra para a nossa irmã Erivânia, deixando o nosso obrigado por você que está aí do outro lado. Então, deixa eu só apresentar um ponto com relação ao SUS. Eu fiz isso particular, mas aí eu fui para a casa da mama em 2015. O meu mastologista foi o Dr. Josué. Então, o Dr. Josué era um homem muito rígido, tá? Um médico rígido, mas assim, corretismo, mas se fosse para ser algo azedo, era azedo mesmo. Quando ele não iria mudar, era aquilo mesmo. Então, às vezes, eu encontro as pessoas, e tem muitas pessoas que têm medo até de dizer que está em tratamento de câncer, sente vergonha. Eu não tive, nem quero ter, e nem sei por que ter vergonha ou medo de
dizer que teve o câncer ou que tem o câncer, né? Eu conheci uma menina lá em Recife, nós fizemos radioterapia juntos. Eu fiz 30 sessões de radioterapia e a menina eu reencontrei no ano passado no shopping lá em Recife. E aí ela ficou toda assim, me puxou a parte, porque ela trabalhava numa loja lá, ela disse, ninguém aqui sabe que eu tive câncer. Aí eu disse, puxa. Aí eu disse, tranquilo, não está aqui quem vai falar nada de câncer aqui, entendeu? Mas assim, ela não quis falar, ela não quer, mas para mim, desde o momento em que eu me conscientizei, em que eu disse para Deus, né? Eu cheguei na casa da mama e para fazer a consulta, né? Esqueci o nome que dá essa consulta que a gente passa, a triagem com o doutor Josué. Então, quando eu passei pela triagem com o doutor Josué, antes de ser atendida, na minha frente tinha uma senhora e ela estava com 2 malas grandes e tal, e eu estava com minha amiga, né? Eu saí daqui de Recife, fui para Recife e tinha minha amiga lá para me acompanhar. E eu disse para minha família que não precisava ir, porque Deus já tinha me dado uma família em Recife e essa família até hoje se responsabiliza por mim. Amém. Ela me cuida, ela me ama, ela supre algumas necessidades minhas. E assim, não é porque os corações são maravilhosos. Eu entendo que é a mão de Deus agindo na vida deles e me abençoando, tá? Então, eu fui para lá e minha amiga Nádia estava comigo. Nádia é uma pessoa tremenda. Eu sou ansiosa por natureza, tá? Mas Deus assim é misericordioso demais comigo. E Nádia estava comigo lá. E o que me chamou a atenção e ver um primeiro toque da mão de Deus é porque eu olhei para aquela mulher e a mulher estava lá com aquelas malas e ela ia fazer uma cirurgia. E aí começaram-se a perguntar a ela se ela estava com alguém, e ela disse que foi só. E ela disse, por que você veio só? Porque minha irmã, que seria a pessoa que ia cuidar de mim, ela ficou com meus 3 filhos. E seu esposo? O meu esposo, ele não quis nem ir levar as malas na parada do ônibus para me trazer. Então foi quando eu olhei assim e eu disse, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque eu estou aqui, né? E tem pessoas em situações muito mais difíceis do que a minha. Foi o primeiro toque que Deus me deu. E muitas coisas aconteceram aí. Passei pelo doutor, quando eu entrei na sala para fazer a triagem, já tinha uma médica residente de lado e ela só escrevendo. E aí ele começou a prescrever exames, porque eu precisava ser avaliado o grau, né, do que estava acontecendo comigo, para que se tomasse as medidas necessárias depois. E ele prescreveu muito exame. E aí ele chegou e disse assim, ele disse, olha, e aí eu, na minha inocência, eu não sei, eu disse, doutor, o senhor quer que eu faça? Eu posso fazer particular? Ele disse, você está pensando, e se você trouxer os exames particulares aqui, você vai furar a fila? Eu disse, tá, morreu. Retira o que eu disse. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Em 2015, eu fiz todos os meus exames dentro de um mês. Todos os exames dentro de um mês. E ele ainda chegou e disse assim, olha, essa cintilografia óssea é a que vai mais demorar. Quando eu fiz realmente a cintilografia, foi com um mês depois. Eu já estava remarcada a consulta para apresentar o resultado do exame para ele. E aí, quando eu cheguei em Recife para fazer a cintilografia, é prova. Minha mãe cai em Paulo Afonso, eu estou na rodoviária, minha mãe cai e na minha casa e fratura o fêmur. Tá? E aí a luta foi. Aí rodou, minha irmã não conseguiu levar minha mãe para Aracaju, findou levando para Recife. Eu estava saindo da sala de cintilografia óssea e minha mãe estava acabando de dar entrada em Recife para ser internada com aquele problema. Mas assim,
No primeiro dia que eu cheguei lá e que eu fui para a casa do Senhor lá em Recife, na Igreja Batista Nacional, no Cristo, que fica no alto do céu. Não sei quem aqui conhece as estações lá, quando o metrô passa, tem alto do céu, curado. É a sarra ali, meu Deus do céu. Então quando eu cheguei lá, eu fui para um culto. As irmãs estavam no culto de celebração lá. Era a União Feminina. A União Feminina que eu estive com elas durante muito tempo, 12 anos praticamente. Então as irmãs estavam lá. Estava presente um pastor chamado Pastor Josias e a cantora era Céa, também da Assembleia de Deus, Sapatinho de Fogo, mulher abençoada. E aí naquele tempo ali, naquele momento, Céa começou a cantar a música Questiona ou Adora, tá? E a mensagem que o pastor trouxe, ele não combinou com Céa, mas era justamente questiona ou adora, né? Questiona ou adora, foi o que aconteceu. E ali naquele culto, Deus ministrou meu coração, porque quando eu fiz a minha mala para ir para Recife, para passar pelos médicos, para fazer exames, as pessoas amadas minhas, pessoas conhecidas, mulheres de oração, servas, mãe, pai, irmãos, eles diziam: você vai, mas Deus vai fazer diferente. Só que quando eu estava no culto, Deus dizia ao meu coração que não seria daquela forma que eu saí quando eu saí daquele convés. Eles disseram para mim, não, você vai e vai voltar e não vai ter nada. Dr. Paulo, mastologista, disse: eu não estou acreditando nesse resultado, né? Para Dr. Paulo não era nada. O laboratório, essa audicia tinha errado, estava equivocado, tá? Mas não. Aí terminou o culto, Deus deixou no meu coração aquela paz. E eu já sabia que o resultado era positivo para o carcinoma ductal in situ, tá? O câncer foi detectado nos ductos da minha mão. Ele não era invasivo. Então, foi quando marcou-se a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, tá? 2 meses depois, porque o médico saiu de férias. Fiz a cirurgia, o câncer não é. Fiz outra biópsia com a cirurgia. Então, o câncer não era carcinoma ductal in situ. Ele agora era carcinoma ductal invasivo. Ele tinha já ultrapassado os ductos, né? Já estava avançando em minha mão, embora sendo um diagnóstico precoce, né? E aí Deus providenciou tudo. Fiz a segunda cirurgia, tem muita história. Fiz a segunda cirurgia em dezembro. Em fevereiro de 2016, fiz 36 sessões de radioterapia, que tem história também, que eu poderia contar e dizer que a mão de Deus foi comigo ali também, tá? E aí, hoje eu estou aqui. Passei pelo processo de a cada 2 meses ir para Recife, depois passei para a cada 3 meses estar em Recife. Então eu tive uma ajuda de Deus durante o meu processo de 2015, 2016. A Progresso achou uma concorrente aqui, não sei, só sei que foi Deus que mandou. A concorrente para a Progresso baixou as passagens e eu viajava com R$15. Eu ia na passagem. Então me permitia que eu ia e vir todo final de semana. Eu estava fazendo esse processo, tá? Esse trajeto eu fazia naturalmente porque foi a mão de Deus. Foi Deus ali. E aí eu fico pensando: Deus, por quê? Será que é porque eu sou especial? Pode ser que você esteja perguntando. E muitos outros que não tiveram a mesma facilidade, o mesmo acesso, eu não sei. Não sei dizer para vocês. A única coisa que eu quero dizer é que eu disse a Deus naquele culto de questiona ou adora. Eu disse: Deus, se for para viver, amém. Se for para morrer, tudo para a glória de Deus. E eu disse a Deus: Deus, não permita que de mim suma meu sorriso. Eu quero em todo tempo sorrir. Eu quero em todo tempo passar
cirurgias que eram marcadas, o tempo que eu estava lá. Teve uma segunda cirurgia, e as meninas que iam ficar comigo nesse processo de cirurgia, que elas só iam depois. E eu lembro do pastor aqui da primeira igreja batista, esqueci o nome do pastor, não se preocupe não. Pastor Fernando. Pastor Fernando ligava para mim, eu mandava uma mensagem e dizia assim: Erivânia, é impressionante. E eu digo: o que é, pastor? Você fica postando essas fotos, tu não tem cara de doente. E eu digo: eu pedi a Deus para isso mesmo. Amém? Amém. Eu disse a Deus para isso mesmo e ainda digo hoje: Deus, não roube de mim o meu sorriso. Na dor, na alegria, na tristeza, eu quero sorrir. Ah, então foi assim que Deus fez e eu agradeço até hoje, porque a mão do Senhor foi comigo nesse sentido. Mas aí eu quero compartilhar um texto de uma pessoa, né, Marinalda, que tem uma passagem aqui na Bíblia bem conhecida. Ela está nos sinóticos, né, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É a passagem da mulher do fluxo de sangue, tá? Então, se nós formos olhar no capítulo 9 do livro de Mateus, capítulo de número 5 do livro de Marcos e Lucas, capítulo de número 8. Mas eu quero compartilhar essa palavra para que a gente possa pensar um pouquinho aqui comigo. E eu queria que vocês pensassem comigo assim. Porque no momento que eu disse porque eu cheguei a dizer a Deus num determinado momento, por que eu? Mas depois eu passei a perguntar, por que não eu? Quando eu digo por que eu, é porque eu me acho melhor do que os outros. Quando eu digo por que não eu estou dizendo, Deus, eu também posso. Eu posso chorar, eu posso me alegrar, eu posso correr, eu posso pular, né? Por que não eu? O que eu tenho diferente de outra pessoa que teve um câncer? Eu tive uma prima que foi a primeira que eu tomei conhecimento que faleceu com câncer de mama. Então a minha prima Neuma, ela faleceu em cima de uma cama, sentindo muitas dores, fazendo tratamento lá em Salvador. E a minha prima fez com que lá, quando eu estava estudando em Recife, eu tivesse acompanhamento. Com 35 anos de idade, eu passei a fazer o exame da mamografia. De acordo com a OMS, né, as mulheres hoje só é indicado a mamografia de 50 a 69 anos de idade. Ou se por acaso ela estiver inclusa no grupo de risco. O que é o grupo de risco? Se você tiver alguém da sua família, parente de primeiro grau, se ela tiver câncer bilateral ou unilateral, ela está enquadrada dentro do grupo de risco. Ou outros cânceres que já determinam. Se na sua família um homem tiver o câncer de mama, porque o homem também pega câncer de mama também. Então, se é um percentual pequeno, mas é grande, né? 1%, segundo as estatísticas, existe 1% de câncer de mama entre os homens que leva ao óbito, né? Então é um número grande também, só que nós não tomamos conhecimento. Eu cheguei a ver aqui em Paulo Afonso, lá com o doutor Paulo, um homem fazendo acompanhamento, mastologia, né? O mastro, cuidando da sua mama. Eu vi isso. Então, se na sua família um homem tiver, então você já é considerado de risco em todos os sentidos. Então, eu fui acompanhada a partir de 35 anos de idade. Quando eu estava em Recife, eu fazia todo ano a mamografia. Quando eu vim para aqui, para Paulo Afonso, eu esqueci que eu deveria fazer todo ano. Porque quando eu fiz aqui, a última mamografia dizia que a cada 2 anos, como eu não era de risco, era para que eu fizesse a cada 2 anos. Mas eu estava inclusa no grupo de risco. Só que o meu caso, a questão do câncer de mama, não estava relacionada ao câncer hereditário. Era um câncer que estava relacionado a estrogênio e progesterona. Depois que eu fiz esses 2 exames, e
que eu fui para a casa da mama, o meu médico lá solicitou o imunohistoquímico. Era que iria dizer que tipo de câncer de mama eu tenho, porque eu só tenho um tipo, tá? Tem uns subtipos. Então tem 4 subtipos que acontecem mais fácil, que é o estrogênio positivo para estrogênio, progesterona, E2 ou triplo negativo. O triplo negativo, eu vou dar esses detalhes para vocês um dia tenham acesso a alguma informação e posso ficar com medo, né? Mas eu estava com o meu deu positivo para estrogênio, progesterona e negativo para o E2. Foi assim o meu diagnóstico. Eu pensava, na minha inocência, que era triste, porque deu positivo para os dois e negativo para o outro. Então, na minha inocência, eu pensava que era o pior tipo de câncer. Mas depois que eu estudei, fiz a minha monografia, né? Então eu descobri que não era o que eu pensava. Eu era muito leiga naquilo que eu estava ali chorando aos pés da cruz, né? Então, isso daí aconteceu. E aí eu estava com estrogênio, ou seja, eu tinha uma produção de estrogênio que fazia com que as células cancerígenas se multiplicassem, tá? Então, eu passei hoje, né, depois de 2016, depois que eu passei pelo processo de radioterapia, eu passei ao tratamento de hormonioterapia. Por que hormonioterapia? Porque o meu diagnóstico foi esse. Então, a hormonioterapia diz que eu tenho que tomar durante 5 anos esse comprimido sem perder um dia. 5 anos. Eu tomo hormônio para que iniba as células cancerígenas nas minhas mamas. Mas esse hormônio pode desencadear as células cancerígenas no meu ovário, no meu útero. Por isso que eu sou monitorada. Eu tem que ser monitorada. Então, esse medicamento, essa hormonioterapia, tem alguns efeitos colaterais. Eu não senti nada dos efeitos colaterais que eles disseram. Só que nesses dias para cá, nesse período da pandemia, eu não fui mais para o meu acompanhamento. Passei 6 meses sem visitar oncologista, mastologista e ginecologista. E eu fiquei afastada, né? Não fui. Então, tentei retornar no mês passado, estou retornando, mas existe uma dificuldade. Tentei acessar o SUS da minha cidade, a cidade linda e maravilhosa chamada Paulo Afonso. Tentei não ter que me deslocar até o Recife, mas infelizmente, eu tive que me deslocar até o Recife. E não foi diferente. No Recife, no INIP, eu tive o acolhimento que eu não tive na minha cidade, né? Então, passei pelo meu ombro, recebi as prescrições, estou aí agora no processo de fazer os exames de novo. Vou voltar para a mastologista no próximo mês. Próxima semana vou para o Recife para fazer a mamografia de novo. Coisas que eu poderia fazer aqui na minha cidade, mas eu não encontrei as portas abertas. Infelizmente, né? Detalhes. Mas Deus é o Deus que supera todas as nossas dificuldades. O que nós não podemos é nos entregar. De lutar por algo que nós precisamos. Vai aos pés da cruz e deixa que o Senhor se faz, né? Aí aqui na Bíblia, na passagem, no livro de Marcos, capítulo 5, ele vai tratar, tem várias passagens aqui, vários assuntos, né? Nós vamos encontrar Jesus curando, expulsando o demônio, né? De um homem de espírito maligno, assim como nos outros evangelhos que eu falei. Só que eu peguei Marcos, porque Marcos está mais detalhado. E eu fiz essa leitura, né? No versículo 21 a versículo de número 24, nós vamos encontrar falando da cura da filha de Jairo. Só que não é a cura. Primeiro, esse versículo aqui diz que Jairo chega e se lança aos pés de Jesus e pede que ele vá lá ver a filha que está morta, né? Vá lá ver a filha que está já. Tem tradução que diz que está morta e tem tradução que diz que está
quase morrendo. E aí no versículo de número 25, é que entra aquilo que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa associar com algo que aconteceu na minha vida, tá? E que pode ser a mesma coisa que acontece na vida de vocês, em situações diferentes, mas acontece, porque nós vamos ver um detalhe. E aí eu vou ler essa passagem aos poucos e vou falando com vocês, para ver se a gente acelera o tempo aqui e eu possa compartilhar. Ele diz aqui no versículo número 25, o 24 diz que Jesus foi com Jairo e uma grande multidão acompanhou Jesus. E essa multidão apertava Jesus. No versículo 25 diz que chegou ali uma mulher. E essa mulher fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Versículo 26. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. E aí eu quero dar uma paradinha, depois a gente lê aqui os outros versículos, mas eu queria que a gente pensasse, nessa questão da mulher do fluxo sanguíneo. Existem algumas interpretações, linhas de interpretação com relação à mulher do fluxo de sangue. Alguns pensam que o fluxo de sangue que ela tinha, a perda do fluxo de sangue, era algo constante, durante 12 anos, sem interrupções. Para outros, eles dizem que havia interrupções, né? Ela tinha o fluxo sanguíneo durante um tempo, ele parava e depois voltava de novo. Mas o que, independente de ser constante ou tendo essa paradinha ou não, né? Eu queria que a gente pensasse. Nós mulheres passamos por um processo, né? Para algumas, no nosso período, a nossa menstruação, ele vai até 7 dias. Outras 3 dias a menstruação está indo embora. E tem mulheres que, se tiver cisto, ela chega a 15 dias, né? Já está passando por um processo assim e por aí vai. Só que o que chama a atenção é que aqui diz que ela havia gastado, ela tinha investido, o dinheiro que ela tinha, o que ela disponibilizava, ela tinha procurado na medicina. E a medicina, em vez de proporcionar uma melhora, muito pelo contrário, diz aqui que cada vez mais ela ia piorando. Então, imagine como seria, né? Você recebeu um diagnóstico de um câncer. Você recebeu o diagnóstico de uma doença ou de uma situação em sua vida e você se sentir impossibilitado ou limitado com aquela enfermidade e a enfermidade não permitia que ela desse nenhum passo, né, naquela situação. Amém. Vocês estão entendendo, né? Então, essa era a situação. Além dessa situação dela perder, eu fico pensando naquela mulher. Como era que essa mulher andava? Quando eu e vocês ficamos doentes, né? Uma dor de cabeça, uma gripe, né? Já derruba a gente. Mulher tem que se derrubar, homem derruba mais fácil, né? Os homens querem mais fácil, eu digo aí. Homem é mais fraco. O homem, se vai fazer uma coleta de sangue, está desmaiando. Imagine se o homem fosse ter filho, né? Se fosse ter filho, ele não iria conseguir. Tu acha que iria? É nada. A mulher faz exame demais no período da gravidez. E aí eu fico rindo. Quando eu chego lá, que eu vejo um homem, que eu vou fazer a coleta de sangue, quando desmaia, eu digo, ei, meu filho, né? Tá difícil. E já pensou se ele sofresse de fluxo sanguíneo 7 dias, 15 dias, 12 anos? Né? 12 anos. Que houvesse interrupção ou não, se fosse um homem, a situação estava assim. Mas eu quero que a gente visualize uma mulher.
tá? Por mais forte que eu e você sejamos, mas imagine você com aquele fluxo durante 12 anos sem conseguir parar, né? Ah, não, é isso, é aquilo, toma chá daquilo, bota a comida para cá, vai para lá, bota a perna para cima, perna para baixo, e você está lá. E cada vez mais que vai se perdendo sangue, você fica sujeito a uma anemia. A anemia vai dar falta de oxigenação, você vai estar caindo direto aí por aí afora, e vai ficar sem apetite, vai ficar magro, vai ficar amarelo, você vai ficar feia, por mais que você ajeite no seu cabelo, mas, né, você não tem nem força para pentear o cabelo, né? Então eu fico pensando nessa mulher, nessa situação. Aqui o versículo diz que ela havia escutado falar de Jesus. Ela havia escutado falar de Jesus. Nós que estamos dentro daqui da igreja, nós escutamos. Nós escutamos e temos a obrigação de falar de Jesus. Mas aqueles que não conhecem, não têm intimidade com Deus, né? Ele vai ouvir alguém se uma voz clamar no deserto. E essa voz que vai clamar no deserto pode ser eu ou você. Nesse período de tratamento lá em Recife, Deus fez chegar no meu coração que eu precisava ser uma voz do deserto. Se eu estava lá, eu precisava falar do amor de Deus. 2015 foi o ano da microcefalia, né? Que dor ver as crianças nascendo. E eu tive isso, eu vi de perto a aula, porque nós fizemos a cirurgia e ficamos na aula da maternidade. E as mulheres estavam lá com suas crianças, né? Com microcefalias, sem norte, porque era algo como a pandemia no início. Ninguém sabia o que era aquilo, o que fazer, como lidar. Mãe chorava, mãe querendo sair do hospital, correr, né? Porque não tinha conseguido o tratamento adequado. E aí, o convite foi esse para mim, né? E eu espero ter cumprido lá dentro aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, ela pensava, olha como era que essa mulher pensava. A mulher pensava que se apenas ela tocasse na orla das vestes, né, da veste na capa, ela ficaria o quê? Curada. A palavra diz isso e diz que quando ela toca, né, algo diferente acontece. Aquele fluxo que ela sentia escorrer parou, estancou. Imagine, irmãs, nós estamos aqui, eu não sei quantos estão sendo alcançados, que sejam homens, não sei, mas aqui tem mais mulheres, só um homem, glória a Deus, né? Mas imagine o seu fluxo quando está daquele jeito, né? E se você der um passo, o negócio pega. Então imagine se você está assim, aquele negócio faz parou, né? Que coisa interessante. A palavra diz que quando a mulher toca, que para o fluxo, algo diferente acontece. Oh, glória. Algo diferente acontece. Aleluia. Versículo 30 diz que quando toca, algo acontece e Jesus para e ele diz: alguém tocou em mim. Olha, alguém tocou. Os discípulos olham para aquela situação e dizem assim: está doido. Existe uma multidão. 24 diz que quando Jesus sai junto com Jairo para ir para a casa de Jairo, uma multidão empurrava. Então muitas pessoas estavam tocando. Eu e você estamos aqui. A minha situação, a sua situação precisa de um toque especial. A minha situação, a sua situação precisa desse toque de fé. A palavra diz que o que fez a diferença no meio de uma multidão foi uma mulher que exercia fé. Aleluia!
afastada da sociedade, porque na lei de Moisés, nós vamos encontrar na lei de Moisés, no capítulo 15 de Levítico, dizendo que a mulher que sofria do fluxo, a mulher quando estava nesse período, entre os 7 dias da menstruação, ela deveria estar separada. Ela não podia tocar em nada. Ela não podia, nem as pessoas podiam tocar no lugar que elas tocassem, porque se tocassem seriam consideradas imundas. E a palavra diz que essa mulher sofria 12 anos. 12 anos vivendo à margem da sociedade. 12 anos sendo discriminada. 12 anos recebendo olhares diferentes. E ela enfrenta uma multidão disfarçada, eu acho, né? Porque eu acredito que lá as pessoas conheciam e sabiam do problema dela. Mas ela enfrenta. E aí Jesus traz uma revelação. Quem me tocou? Oh, aleluia! Quem me tocou? E não foi diferente. A mulher sentiu medo. Ela sentiu medo. A palavra diz que ela sentiu medo. No mesmo instante que ele fala, a palavra diz que ela sentiu medo. A minha tradução no celular fala justamente do medo, só que eu não estou achando aqui. Virou-se no meio da multidão e perguntou quem tocou. O Senhor está vendo como... Ah, já achei. Então a mulher, no versículo 32, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo. Naquela hora que Jesus pergunta, ela diz: agora estou desnudada. Agora a casa caiu. Agora é que o negócio vai pegar. Mas muito pelo contrário. Às vezes nós deixamos de exercer fé porque nós temos medo do que o meu amigo vai pensar. Nós temos medo do que o meu patrão, meu chefe vai pensar. Ah, por que não colocar um som dentro do laboratório com músicas que engrandeçam o nome do Senhor? Graças a Deus, Deus nos permite, dentro do meu local de trabalho, fazer com que nós tenhamos liberdade para ouvir louvor a manhã toda no nome de Jesus. Então eu preciso dessa ousadia para dizer para o mundo quem eu sou em Cristo Jesus. Para dizer que por mais que alguém possa me recriminar, mas a minha fé, ela tem que ir além. Ela tem que ter um toque diferente. Ela tem que ter um toque especial. Aquele toque que faz com que saia do Senhor virtude e nos alcance. Amém? Então uma pessoa chegou para mim e disse assim: Erivânia, o Senhor já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ela queria dizer algo para mim, como se dissesse: você está indo pelo caminho errado. Negue essa doença, né? Mas eu ouvi a palavra dela e disse o seguinte: eu estou debaixo da potente mão do Senhor. O que o Senhor fizer, que seja para a glória dele. Então, desde o dia que eu me conscientizei de que é da glória de Deus que tudo seja exaltada, eu peço a Deus que os meus lábios jamais falem palavras de gratidão por tudo que Ele me concedeu. Amém, querido? Então é assim. A palavra diz, né? E nós acreditamos. Ele olha para aquela mulher e diz assim: minha filha, você sarou porque você teve fé. Amém? E eu quero dizer, eu estava em casa e eu pensava e o que Deus fazia no meu coração. Deus fez assim comigo e pode fazer diferente com você. Deus não faz nunca do mesmo jeitinho, né? Mas uma coisa eu tenho convicção, e quando Ele faz, Ele diz que Ele é Deus. É a mesma coisa. Ele é Deus. Ele é Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que supre, é o Senhor que assiste, é o Senhor que cuida de cada um de nós.
está aqui nessa noite, Amém. junto com a mediadora Elizabeth e junto com o Marinaldo e as irmãs aqui. Amém. Glorificando, exaltando ao Senhor. Eu acho que eu tenho colocado muito mais coisas, mas eu acredito que até aqui Deus está dizendo que Ele já falou aos nossos corações. Amém? Aleluia. Obrigada e que o Senhor continue assim nos abençoando. A todos que estão sendo alcançados com a live e a todos nós que estamos aqui nessa noite.